e nós vamos buscar controlar, já que vamos falar do tempo, o tempo de falação de cada um. De 5 a 8 minutos foi o que nós combinamos dentro do grupo, para que a gente possa manter uma disciplina de até estimular todo mundo a vir assistir a nossas lives, por conta de não demorar 2 horas e meia, 3 horas, como às vezes acontece, até porque o tema é um tema estimulante ou um tema que provoca, né? Ou também porque temos mais pessoas no sala. Então, o nosso tema vai ser sobre, já escrevemos um artigo, ele está em finalização, nós estamos trocando, consertando e ajeitando, cada um dando sugestão, assim, olha, precisa ser assim, troca esse parágrafo com aquele, enfim, numa organização final, vamos colocar disponível na segunda-feira, para a gente ter tempo no fim de semana de ajeitar direitinho o artigo e disponibilizar no Classroom. Estamos com a esperança de poder publicar. Vamos ver se a gente consegue. E essa relação do tempo que a gente vai conversar hoje é sobre o conceito de tempo nos gregos, ou seja, Cronos e Kairos. Cronos a gente conhece, Cronos a gente tem ideia, até por conta de nossa vida, hora, minuto, segundo, dia, semana, meses, anos. Então é um conceito um pouco mais fácil da gente compreender. Ou seja, Cronos é a nossa história de vida, ou é a história do mundo, é a história do país, do Brasil, enfim, é a história no cronômetro, né? No cronológico, é o calendário. E o Kairos, que é um conceito menos conhecido, é um conceito mais elaborado, mas bem antigo, tão antigo quanto Kairos, quanto Cronos. Então, quem é Kairos? Kairos é o tempo propício, né? É o que está acontecendo com o Francisco agora. Ele teve a oportunidade de fazer uma pós-graduação. Quando ele deu conta, tinham 2 pós-graduações. Ou ele faz as 2 ou faz uma só. Ele tem que decidir sobre aquele tempo. Ou seja, depende do conhecimento, da base que ele tem, da bagagem cultural dele, ele reconhecer o que pode ser feito, o que não pode, qual o caminho ele vai tomar. Ou seja, Kairos necessita que você conheça, que você tenha conhecimento, que você tenha uma perspicácia de perceber os acontecimentos que envolvem você para você determinar se Kairos é um Kairos bom ou um Kairos ruim. Ah, mas um acontecimento pode ser ruim? Sim, pode. Eu esqueci de fazer revisão no meu carro e quando dei conta eu estava sem embreagem, por exemplo. Aconteceu um momento Kairos difícil para mim que tive que segurar o carro no freio, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Então, pode não, todos os momentos Kairos poderiam até ser bons, mas não são permeáveis. E nós temos um autor chamado Arantes, que foi trazido pela Claudiana, que diz que Cronos contém Kairos, ou seja, o nosso Cronos ele é permeado, preenchido de momentos Kairos. Se a gente pensa nisso, em termos de pensamento, de diálogo, como é que fica a aquisição do conhecimento, nós vamos buscar em Vygotsky a questão da relação do conhecimento permeando esse momento que ele não chama de Kairos, mas Vygotsky traz o outro. Tá? Eu tinha pedido a Jennifer para, por favor, trazer esse parágrafo do nosso artigo. Você pode trazer, Jennifer? Se você Posso sim. Tá aqui. Posso ler? Pode, por favor. Obrigada. Por nada.
Segundo Vygotsky, a linguagem e o pensamento são fenômenos de desenvolvimento independentes. Essa independência reflete a importância dada pelo cérebro a estes dois fenômenos. Vygotsky atesta, no entanto, que num determinado momento, em torno lá dos 2 anos de idade, as curvas de evolução do pensamento e da linguagem se encontram e passam a exercer uma relação mútua de dependência, ou seja, de interdependência, né? E conduz ao conhecimento, né? Exatamente. Então, obrigada. O que acontece? Tem trechos que são importantes da gente citar exatamente como foi dito pelo autor, né? Essa questão da criança aos 2 anos ter consciência, eu achei que é um conhecimento muito forte, porque nós temos os nossos alunos, os nossos pequenininhos, e nós precisamos entender quando é que um consegue aprender e o outro ainda não conseguiu. São seus momentos. Esse conhecimento, essa aquisição do conhecimento dele está ligada à bagagem que ele está levando, cultural, da família, do contexto, da associação de moradores, da igreja, do grupo da escola, enfim. Então, são momentos diferentes. O interessante é que tem uma palavra que é eureka, né, de Arquimedes, né, que todo mundo usa quando diz assim, já procurou aquilo, diz, não percebi e tal, eureka, saquei. Às vezes a gente diz assim, caiu a ficha, né, é o momento kairos, né, é o momento em que você descobre ou um acontecimento, ou você adquire um conhecimento, ou você percebe um acontecimento. Esse é o momento kairos. Então, essa questão da citação do Vygotsky foi muito interessante. Então, a questão do tempo real, precisava trazer para vocês também a questão da pandemia. O que está acontecendo com a gente na escola? Os professores estão exaustos. Professor com 4 turmas, fazendo 8 vídeos, né, professor Jefferson? É impressionante o trabalho que os professores que estão trabalhando à distância estão tendo nesse momento. E ainda tendo que lidar com alunos em situação vulnerável, ou seja, que tem um celular em casa, mas é usado por toda a família, então ele não tem como assistir o vídeo, vai assistir às vezes na casa do colega, e o professor coloca o segundo vídeo da semana para ele, mas não tem certeza se ele já compreendeu o conceito do vídeo anterior, né? Então, são momentos, esse momento difícil que nós estamos vivendo do Covid-19 está nos levando a uma história de vida que nós vamos ter que sentar e conversar depois. Nós vamos ter que sentar e discutir essa questão com muito detalhe, para que esse conhecimento não seja perdido. Nós estamos aprendendo muito, né? Eu vejo até no pessoal, na minha família, minha neta de 5 anos, que já tem trabalhinho com vídeo em casa, eu até mandei para o grupo a foto dela fazendo deverzinho no tablet, né? E assim os triângulos e os círculos e os desenhos do lado, e o Pimpão ajudando. O Pimpão é o boneco que ela ama, que é o ursinho. Então, o tempo, o que está acontecendo com esse tempo que a criança está usando para adquirir o conhecimento que ela não tem no lúdico, na sala de aula, com a presença do professor, o olho no olho, a brincadeira com a coleguinha, com os coleguinhas, a cumplicidade de uma brincadeira na hora do recreio, que está fazendo falta, muita falta para essas crianças. Então, acho que a educação à distância a gente vai ter que repensar para esse intervalo da idade,
né, que é o ensino básico. Não digo o ensino médio, mas o ensino básico. Os pequenininhos, pelo menos, a gente não pode. Um ou outro vídeo, é para já ir acostumando, quando ele tem 8 anos, 9, 10 anos, já vamos dizer assim, já vai até capacitá-lo para mais tarde, com a pós-graduação, mestrado à distância, então ele já ter um, uma, uma, uma experiência anterior que vai facilitar a vida dele. Mas, o que a gente tem mais? As tecnologias estão sobrecarregando as crianças. As tecnologias estão nos ajudando muito como professores também. Então, mas também sobrecarrega o professor, que fica até 11 horas da noite fazendo vídeo, preparando aula para 3 turmas, 4 turmas, às vezes mais. E nós temos também alunos estressados, professores estressados. Está acontecendo um fenômeno interessante que eu tenho acompanhado pelo Google, a questão das empresas que fornecem educação à distância. Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas ou de grupos fazendo empresas para vender educação à distância. Eu vejo perigo nisso. Vamos ver. A escola vai contratar um portal para fazer educação à distância, mesmo que seja parcial, semipresencial, para as crianças. Ah, esse aqui é mais barato. Olha o perigo. Ninguém com experiência. E segunda coisa que está somando em cima disso, eu tenho visto empresas, páginas, comprando vídeos de aula. Ou seja, você prepara o vídeo, você não vai mais para a escola, você não vai estar ligado a uma empresa. Você vai vender vídeo avulso. Que isso? Que isso? É isso que eu vou querer olhar depois para ver como vai ficar o kairós dessas crianças. Como é que elas vão adquirir esse conhecimento? Entendeu? Numa situação em que o conteúdo não está sendo controlado pela escola, nem o professor tem condição de colocar a didática melhor para a aquisição do conhecimento daquele aluno. Então, esse tempo de Covid, a gente chegou a acrescentar um parágrafo no nosso artigo, que eu ia pedir à professora Jennifer, eu tinha pedido para ela separar esse trecho também sobre Covid do nosso artigo. Aliás, nosso artigo nós vamos colocar disponível só na segunda-feira, tá? Lá na biblioteca do Classroom. Mas já estamos corrigindo. Até meu marido já pediu, poxa, dá uma olhada aí, ele disse, tem 2 Q junto aqui. Acontece, né? Enfim, você pode ler para mim, por favor, Jennifer, para nós? Posso sim. O trecho da Covid. Tá. O panorama dessa época de Covid, vemos a educação ser obrigada a alcançar a tecnologia em busca de soluções no exato momento em que os problemas surgem, como um ambiente de mudanças e transformações, mas também de desigualdades. É o que a Carol está falando, né? A gente está tendo muita dificuldade aí, porque o parágrafo seguinte a gente descreve um pouco que os professores não foram devidamente capacitados, porque ninguém esperava que esse momento acontecesse. Então, realmente é um momento de grande estresse, tanto para os alunos, para os pais, para os professores, porque não tivemos tempo de nos preparar. E o fato de não saber quando isso vai acabar é o que tem gerado mais estresse. A Regiane até comentou aqui no vídeo, eu gostaria de ressaltar a fala dela, que ela disse que a escola é um espaço de convivência, de interação, e isso é a base do aprendizado, a interação, né? E é o que as crianças estão carecendo agora nesse período em casa. Então, realmente é uma fase bem estressante. Carol, seu microfone está desligado. Pronto, agora tá bom? Voltei, né? Então, acontece isso.
É um momento que ninguém esperava, é um momento em que você interrompeu coisas que você ia fazer na sua vida em janeiro, fevereiro, porque já começou a pandemia na Europa. Essa pandemia chegou ao Brasil, a partir daí mudou a nossa vida, mudou a nossa rotina, entendeu? Não é que você tenha problemas pessoais por conta resolver e que você não conta. Não, está todo mundo isolado, está todo mundo dentro de casa, entrando em contato apenas através da tecnologia com a família, com os alunos, com os colegas, fazendo cursos à distância para aproveitar aquele momento de isolamento, né? A aula virtual não substitui a presencial, mas você, num momento desse, com a criança, você não tem outra alternativa, né? Que foi trazida pela pandemia. Aí eu pergunto para vocês, tem a escola de samba, Grêmio Recreativo Escola de Samba da Ilha do Governador, ela teve um enredo dela em 1978 chamado Como Será o Amanhã? Responda quem puder. Aí eu trouxe isso também para o nosso, porque eu amei eu gostava muito da ilha. O que acontece? Nós estamos vivendo esse momento de como será o amanhã. Não, vai abrir, já está abrindo, não sei o quê. Aí começa tudo para trás de novo. Não, segunda onda. É possível que tenha uma terceira onda. A gente não sabe o que vai acontecer. Né? Chegou um momento em que um elemento estranho, um vírus, mudou a vida do planeta inteiro. Né? Então, nós estamos vivendo momentos, cronos, que o vírus também a gente está ali, ó, meses, a gente não sabe quando vai acabar, né? Então é o cronos, e nós estamos tentando os nossos momentos kairos no meio desse cronos, né? Então, eu queria trazer para vocês então mais esse conceito, que o cronos pode ser bom e o cronos pode ser ruim. O que seria o cronos bom? O mesmo cronos, não, desculpe, kairos. O mesmo kairos acontecendo pode ser um kairos bom para um, bom para outro. Vamos pensar o seguinte, as aulas de matemática, para mim, passavam rápido. Eu amava as aulas de matemática. Mas eu tinha colega que dizia assim, meu Deus, essa aula parece que não acaba. Entende que são momentos com duração diferente? Para mim, passava rápido. Para alguns, demorava muito. E outras disciplinas que eu não gostava tanto, que eu dizia, meu Deus. E para outras pessoas, ficavam ali bebendo, né, daquele saber. Então, eu tinha até um outro exemplo, mas é um exemplo difícil, eu não sei se vale a pena trazer para vocês, que o mesmo momento pode ser kairos bom para um e ruim para outro. O mesmo momento. Foi esse exemplo da matemática. Eu ia trazer, por exemplo, um caso difícil até de falar, porque é um caso mais assim, politicamente difícil no momento, né? Que foi o momento kairos ruim da Marielle, que foi o momento kairos bom do assassino dela. O que faltou ali para ela? Conhecimento. Ela não percebeu que estava trabalhando um tema difícil, ela fazia o mesmo percurso, ou seja, uma pessoa que tem nós somos professores, essa pessoa era política, ela tem que ter um comportamento diferente do nosso. Nós temos que prestar atenção, não, você volta aí, o tempo não chegou ainda. É o nosso momento de vigilância. Ela vacilou na vigilância. E
as pessoas que mataram ela marcaram, repetindo, fazendo a mesma coisa. Então eu acho que esse exemplo, que foi até uma outra pessoa que me deu, foi muito marcante para mim. Por isso que eu disse assim, não sei se eu levo, não sei se eu não levo, resolvi trazer. Então, esse momento é um momento de pandemia, um momento difícil, assim como nós podemos ter no cronológico, e viver isso até setembro, outubro, pode ser que termine agora em setembro, a vacina, né? Vai ser o momento Kairos dos nossos pesquisadores. Vai ser o nosso momento de sobreviver, o nosso momento Kairos também. Ah, tem gente que fala assim, não, toma tal remédio, é um vermífugo, é não sei o quê, sabe? Está todo mundo muito perdido. Então vai ser um momento singular na história do mundo e na nossa história que estamos vivendo esse momento, né? Então, eu queria encerrar por aqui, dizer para vocês que nosso artigo vai estar no Classroom, na biblioteca do Classroom, e passar a palavra para o professor Jefferson. Tá bom? Boa noite. Obrigada. Olá, gente. Boa noite. Boas falas aí, né, Carol? Tudo que a gente tem conversado nos últimos dias sobre a questão do tempo, saber gerenciar o tempo enquanto professor, né? A necessidade de ter esse gerenciamento do tempo na nossa sala de aula, enquanto profissional, e também na nossa vida pessoal, que eu acho que muito do profissional a gente carrega para casa, né? A educação ela não termina na escola, ela continua em casa, a gente leva muita coisa e é necessário aí gerenciar esse tempo. Eu começo falando um pouquinho sobre o conceito de carpe diem, que é um conceito aí, né, bem famoso, né, digamos, que tem a ver com viver a vida, em tradução livre, aproveitar o momento. Mas será que enquanto professores, profissionais aí da educação, será que a gente está conseguindo alcançar essa meta de aproveitar a vida, aproveitar o tempo? Porque hoje eu vejo que o momento aí dessa pandemia ele evidenciou o que já vinha acontecendo há muito tempo, essa terceirização aí da educação dos filhos. O ato de deixar na mão do professor a educação integral das crianças. E os pais, né, têm visto aí frequentemente os pais não sabendo lidar com esse tipo de coisa, principalmente a questão do tempo, sabe? Ter um momento para estudar com o filho, ter um momento de botar o filho para estudar é algo que tem sido uma grande dificuldade. Hoje, inclusive, eu recebi relatos de crianças que estão chorando para poder assistir a videoaula. Então, assim, virou um caos essa questão da educação à distância, principalmente para o ensino fundamental, que é algo que eles não estavam, assim, preparados para poder enfrentar. Então, enquanto profissional aí da educação, eu penso que até onde nós devemos agir dessa forma? Porque a questão de saber administrar o tempo tem a ver com a nossa vivência. Nós estamos trabalhando em casa, mas não significa que as coisas tenham mudado. Nós precisamos ter uma rotina, certo? Se eu pego no serviço 7 horas e saio meio-dia, eu vou continuar dessa forma em casa, no meu home office. Eu não tenho a obrigação, enquanto profissional, de responder pai, de responder aluno fora do meu horário de trabalho, certo? É dessa forma que a gente aprende a controlar o nosso tempo, a se educar, porque isso tem a ver com a nossa gestão aí da inteligência emocional. E vem aí a questão do Carpe Diem, né, que é viver a vida. Será que a gente está vivendo a vida? Será que a gente está aproveitando o nosso Kairos? Porque a todo momento a gente só fala de crônicos, principalmente aí na sala de aula, quem trabalha aí com educação infantil, tem muito projeto, né, muito cronograma para entregar as coisas, e precisa dar conta disso.
Mas o reconhecimento, quando você ali atinge uma meta, aquilo ali é o seu Kairos, sabe? É aquele momento propício, o momento que você soube aproveitar o seu crono. E quando a gente olha para a questão do aluno, né, porque o Cronos e Kairos está presente aí na vida do professor e também do aluno, essa pandemia também evidenciou a questão da aprendizagem, onde cada aluno tem o seu tempo de aprender e isso nunca foi levado em conta, não tem sido levado em conta, principalmente pelos pais, como também por próprios profissionais da educação, né, que acham que o aluno ele precisa acompanhar a turma, né, de forma forçada, o que é algo que a gente sabe que não pode acontecer. Agora, neste momento de pandemia, né, as crianças estão aí em um momento de adaptação, os pais querem ver resultado, e com razão, eles querem ver a educação como algo normal, certo? Porém, eles não compreendem que cada cada criança tem um momento de aprender. Né? Não adianta a gente forçar, você vai aprender hoje, você tem que saber isso agora. Não. Não temos que cumprir currículo nessa pandemia. Não existe mais currículo. Um calendário letivo já não é mais a ser seguido, já não é mais uma exigência. A gente está trabalhando aí com as formas que dá, da maneira como pode, da maneira como está ao nosso alcance. Nós somos professores, não somos super-heróis. Eu tenho visto aí muitas pessoas parabenizando o professor que está passando por isso. Não sei, eu posso até ser um pouco crítico com relação a isso, mas o professor não precisa de aplauso agora, o professor precisa de reconhecimento. Reconhecimento que ali atrás daquela tela existe um ser humano que precisa lidar com as suas emoções, principalmente pessoas aí que têm família. Não é fácil. Uma professora, por exemplo, é filho para criar, é casa para dar conta, e ao mesmo tempo você gravando, regravando, porque todo dia é um problema sério. Às vezes a gente está lá gravando, passa o carro do ovo, gente, gritando na porta. Isso não existe, gente. Então é uma coisa absurda. E assim, o que eu tenho visto é muita falta de sensibilidade com essa questão do professor, né? Em relação aos pais aí, pelo menos o que eu tenho visto, eu acredito que possa haver realidades diferentes, algo que a gente não pode generalizar. Mas o Cronos está sendo fortemente influenciado aí, solicitado, as pessoas querem ver resultado, quer ver, as coordenações estão dando tarefas, designando projetos e querem ver resultados, mas não se importam que aquele professor está dando o seu melhor e ele tem uma vida para poder seguir, certo? Isso também acontece fora desse período de pandemia, é algo que a gente já está até acostumado. Eu, por exemplo, na minha pessoa, eu só funciono sob pressão. Eu já acostumei com isso. E eu reconheço demais os meus momentos Kairos. É sob a pressão, sobre a burocracia, né? Eu deixo ali procrastinando até o último segundo. Quando falta um dia para fazer, para entregar, eu vou lá e dou um jeito de fazer. E assim, nunca tive resultados negativos. Mas esse trabalho sob pressão não funciona para todo mundo. Né? Eu sei lidar bem com isso, mas e o meu amigo? O meu colega de profissão, será que ele tem essa mesma percepção que eu tenho? Será que ele tem esse mesmo jogo de cintura, de trabalhar sob pressão, de saber administrar o tempo? Então, eu acho que isso é algo que precisa ser fortemente trabalhado aí, enquanto gestores, né? As pessoas aí que trabalham com gestão precisam estar atentos a essa realidade do professor. E também a realidade do aluno, sabe? O momento agora não é para a gente poder criar metas de resultados. Não temos que ter resultados, mas temos que fazer da melhor forma para que a gente possa aí ter algo qualitativo. Porque o Cronos é algo quantitativo, a gente mede por cronograma, mede através de relógio, de calendário. O Kairos, ele tem a ver aí com a parte qualitativa, com a parte do produto,
aquilo que você pode qualificar ali na educação daquela criança, daquele aluno. Então, é algo aí que está presente, né, na educação, por toda a fase aí de formação que a gente tem. A gente começa tendo essa noção desde lá a graduação, né, as pessoas aí que têm curso normal, por exemplo, já começam a ver isso no ensino médio, da importância de saber trabalhar com o tempo. Eu lembro, na minha época de faculdade, fazia aqueles projetos, né, tinha projeto com educação infantil, projeto para ensino fundamental, projeto para outras classes, enfim. Era uma série de projetos e todos eles tinham a parte do cronograma. E até hoje a gente faz também trabalho, né? Quem trabalha aí com TCC, tem aquela parte lá do cronograma, é justamente para isso, para poder saber administrar o seu tempo. Saber ter um momento ali em cima do seu cronos para poder reconhecer o seu kairos. O resultado de uma pesquisa, ela vai depender do seu cronos. Então, o seu kairos está relacionado ali com a maneira como você define o seu cronos. Então, isso aí está presente em todas as áreas da nossa vida, né, tanto na docência quanto na pesquisa. E eu acredito que a gente possa, sim, trabalhar essa coisa da gestão do tempo, que precisa ser uma coisa imediata, uma coisa necessária agora, para que a gente não veja mais resultados negativos no futuro. Negativo que eu falo, a questão do adoecimento. Foi feita aí recentemente uma live sobre adoecimento, né, discente, docente. Não pude acompanhar, mas algo que muito me interessa e que tem a ver com o momento que a gente está vivendo. Essa questão de adoecer. O que a pressão ela faz você adoecer. Então, se você não sabe trabalhar sob pressão, o primeiro passo é saber administrar o tempo. Esse é o ponto principal. E reconhecer também que o aluno está ali, ele é um ser humano, e ele não é uma máquina, não é algo que você pode pegar e colocar na cabeça dele o conhecimento. Ele tem um momento de processar, né? Então, essa é a minha contribuição que eu deixo aqui hoje. Espero que tenha conseguido alcançar o objetivo. E a gente vai continuando o nosso debate sobre isso. Muito obrigado. Boa noite, gente. Sou a professora Claudiana, né? Continuando aí essa perspectiva do que os colegas estão trazendo, né? Eu gostaria de continuar trazendo a perspectiva, né, desses tempos, do tempo do Kairos, em consideração o cenário educacional, né? Mas antes de adentrar especificamente a esse cenário, né, para a cidade for mais geral, levando em conta a historicidade, a gente pode trazer, para exemplificar o tempo Cronos, a perspectiva, por exemplo, da Revolução Industrial, né, quando a gente passa de um tempo que é medido pelo cantar do galo ao acordar, né, pelo pôr do sol para dormir, uma lógica social totalmente diferente da que é implantada quando a gente tem essa Revolução Industrial, que o tempo começa a ser medido, contado, cronometrado, né? Surge aquela ideia que o tempo é dinheiro, né? Então não se pode perder tempo. Então é interessante esse exemplo para a gente poder entender como no cenário geral da sociedade a gente é norteado, né, por esse tempo cronos, né, que cronometra e às vezes direciona direto a nossa vida, às vezes a gente não percebe. Daí, levando em consideração esse cenário, né, o cenário educacional, até complementando a fala do colega que acabou de falar, tem um artigo que é da Valéria Milena, né, e da Ivelisse Freitas, e vai trazer justamente essa questão, né, elas apontam isso de forma muito feliz e trazendo alguns exemplos relativos à educação propriamente, né, que é o exemplo da escola de tempo integral, né, e também o ensino o ensino fundamental por ciclo, de por séries. Então, ela traz esses exemplos temporais, né, de mudanças dentro da educação para exemplificar como esses tempos, né, o Cronos e o Kairos poderiam estar sendo visualizados dentro desse contexto, né. E aí também elas trazem um artigo, uma fala e uma frase que eu achei muito interessante, que eu até anotei aqui, que é a seguinte: o homem domina o tempo ao passo
que o tempo também domina o homem. Então, a partir desse momento que o homem domina o tempo, na ideia de que, né, ele deixa de lado aquela percepção de tempo, como eu expliquei aqui, aquela percepção de tempo medido pela natureza, né, e vai utilizar o relógio. A partir do momento que ele domina essa ideia de tempo, ele também é dominado, porque nós vivemos em sociedade que temos que cumprir os prazos, seguir os cronogramas, e dentro da escola não é diferente. E aí, essa perspectiva da escola em tempo integral, né, que vem se justificar de várias formas, seja pela necessidade de ter o aluno dentro da escola para dar assistência mesmo, porque aquele aluno às vezes não tem um outro espaço para poder estar em atividades lúdicas, né, atividades que terem às vezes esse estudante da rua, ou às vezes os pais que trabalham não têm onde deixar essas crianças. Então, tudo isso justifica essa ideia também da educação em tempo integral, ter esse aluno mais tempo dentro da escola. Ela traz esse exemplo e traz também o exemplo da mudança do ensino, né, do ensino fundamental, que até então, até a década de 80, mais ou menos, era majoritariamente por séries, e aí depois vai ser alterado. A LDB de 96 vai trazer, né, a questão dos ciclos como opcionais, e as escolas vão adequando, porque ela traz a ideia que, às vezes, a escola, né, na maioria das vezes, quando se pensa em série, o tempo da escola é diferente do tempo do aluno, né? Porque imagine, o aluno faz até a primeira série, e aí ele reprova, né, porque ele não conseguiu passar para a segunda, então tudo aquilo que ele fez até então não foi levado em consideração. Então, será que a escola está levando em consideração o tempo do aluno, o tempo propício do aluno? Então, isso é questionado, é trazido à tona enquanto reflexão, né, dentro dessa linha de pensamento. E aí, dentro desse mesmo contexto, né, a gente levanta a discussão acerca de como a escola está enxergando esse tempo, né? Será que é só o tempo burocrático, administrativo, né? Aquele tempo do currículo, organizar disciplinas em determinadas cargas horárias? Como isso está sendo organizado, esse tempo do aluno está sendo levado em consideração, é o mesmo tempo da escola, né? E com relação ainda a essas implementações, né, as alterações que o ensino vem enfrentando aí ao longo do tempo, né? A gente sabe que a escola vem mudando, né? Em alguns aspectos mudando para melhor, evoluindo, algumas questões ainda a gente discute aí com relação à positividade ou não. Mas aí é interessante refletir se esse contexto, né, de forma geral, está levando em consideração o tempo desses professores, o tempo desses alunos, né? Então, se isso está sendo observado também, por exemplo, na escola de tempo integral, esses professores estão sendo preparados para isso, a escola está sendo preparada para isso, o ensino por ciclos ao invés de ensino por séries. Inclusive, no artigo, elas apontam que é uma grande dificuldade a implantação desse ensino por ciclos, porque os professores, até os próprios alunos, os pais, cronologicamente, eles já têm uma ideia de educação voltada para a série. Então, é difícil romper com essa ideia temporal, que já está enraizada dentro do cenário educacional, para trazer uma alternativa nova, que pensa por outra vertente, que visualiza o tempo, porque o ensino por ciclo vai trazer um tempo maior, né? Seu áudio está parado, Claudiana. A gente não escuta você. Eu acredito que tenha caído a internet dela, possivelmente. Aí, se o outro puder continuar do grupo, pode ficar à vontade, viu? Eu acho que no cronograma nosso, éramos nós quatro a falar, né? Não sei que a Jennifer queira falar mais alguma coisa, nós quatro já temos o nosso recado. A Claudiana é que ficou ainda pendente alguma coisa para ela falar, e aí a gente ou aguarda ou abre para perguntas. Pode ser. O que você acha? Eu acho que a gente pode abrir para perguntas ou considerações. Perguntas, né? E se abrir, eu quero usar a palavra.
É um tema muito, muito forte, né? Porque a questão do Kairos foi um negócio até que a gente teve problema para organizar. Estou com um problema aqui, espera um pouquinho. Então, o Kairos é um conceito que a gente teve até dificuldade de organizar exemplos para trazer para vocês, né? E as perguntas, qualquer um de nós pode responder. E vamos tentar chegar achar exemplos e coisas assim para ver se dá para responder. Agora, realmente é um negócio que a gente tem que amadurecer, né? Posso fazer Pode. só uma colocação? Sim, por favor. A Claudiana, infelizmente, caiu, né? A internet dela, ela estava fazendo exposição, e ela tocou num ponto que foi muito importante, que é a questão do tempo de aprendizagem do aluno e o tempo da escola. São duas coisas que não se encaixam, não há sintonia, né? Porque, na verdade, quando você coloca 35 crianças dentro de uma sala e padroniza, dizendo que todos vão aprender no mesmo ritmo e ao mesmo tempo, e dentro daquele tempo determinado pela escola, você ali está matando algumas criatividades, você está promovendo um pouco de exclusão, né, quando você não respeita o tempo do aluno. E o nosso problema na educação, né, eu estou falando na questão do tempo, que foi o foco aí das meninas. A questão do tempo é uma coisa muito séria, um currículo muito extenso, dentro de um tempo curtíssimo. E a criança, ela tem que acompanhar, coitadinha, acompanhando ou não, como o Jefferson falou, né, no outro momento, quando ele expôs, e é um sofrimento muito grande. E vou falar uma coisa para você, o professor mesmo, o professor de verdade, ele sofre muito. Ele sofre muito porque ele vê o sofrimento da criança, e dentro do sistema, a Claudiana voltou. E dentro do sistema você não consegue fazer muita coisa, né? Você tem que seguir ali no fluxo, não é verdade? Você não se pode se posicionar muito, não se pode expor muito, principalmente quando se trata de uma da rede privada, por exemplo, da rede particular. Dentro da instituição pública, eu acredito, assim, que o professor, talvez, ele tenha um pouco mais de liberdade, né, para ele se colocar, para ele falar, mas nas outras instituições, não, né, você tem que seguir ali. É sofrido, para os dois lados, é muito sofrido. Eu acho o tema muito interessante, muito pertinente, né, a questão do tempo. Nós vivemos que nem doidos, né, tentando dominar um tempo que ele não pode ser dominado, não é verdade? Com certeza. Né? Parabéns. Obrigada. Tem alguma coisa mais a falar, Claudiana? Porque tua internet caiu, né? Foi, mas eu não sei até onde vocês me ouviram. Será que conseguiram? Então finaliza aí. Finaliza, que a porque Regiane... eu não sei até onde vocês ouviram. Aí eu não sei se eu retorno, se a gente encerra. Não, retorna do penúltimo momento que você achou que estava falando. Pronto, eu acho que, não sei se vocês ouviram essa parte, mas eu falei que eu iria trazer a contribuição, né, de um artigo que são duas autoras, que é a Valéria Milena e a Ivelise Freitas, que elas irão elucidar justamente essa questão do tempo Cronos, né, e o Kairos dentro do cenário educacional. E aí elas trazem para exemplificar a perspectiva do ensino do tempo integral e a alteração, né, do ensino seriado para o ensino por ciclos, né? E aí essa questão é muito interessante porque nesse momento a gente discute como está sendo enxergado isso, no sentido de que, né? Essa extensão, né, no que tange ao ensino de tempo integral, de fato traz a qualidade desse tempo, né, esse ensino de tempo integral que vai justificar por vários aspectos no que tange a trazer esse aluno que às vezes não tem um espaço de lazer, né, um espaço de construção, a não ser a escola, às vezes os pais trabalham e essa criança não tem onde ficar. Então, como esse tempo, né, pode ser entendido dentro desse contexto, e aí ela traz também a questão, elas trazem a questão do ensino por séries, né, naquele que o aluno, ele
é reprovado quando ele não consegue atingir o que é estabelecido, e dentro do contexto de Brasil, a gente tem a reprovação e a evasão escolar como algo estritamente recorrente, e aí surge justamente a ideia de ciclos para que isso tente a ser um pouco diminuído, né? Então, a ideia de ciclo vai trazer um tempo maior para que o aluno consiga maturar, né, tudo isso, levando em consideração que, né, por vezes, a escola não está no mesmo tempo que o aluno, né? Às vezes o aluno tem que produzir, tem que acompanhar e tem que dar resultado em um tempo que já é pré-estabelecido, mas que não é o tempo dele, né? Só que aí tem um estudo mais recente que elas trazem no artigo com relação a esse ensino por ciclos, no que tange a dificuldade de implantação no ensino fundamental, justamente porque os professores, os próprios alunos, as pessoas que fazem parte desse contexto, que é a escola, já tem uma ideia, né, temporal pré-estabelecida, que é a ideia de séries, e isso é difícil de desconstruir, né, porque isso já está enraizado dentro da cabeça desses educadores, né, então isso é um pouco difícil de desconstruir. Só que, ao tempo, né, e também fica evidente que a escola é espaço para essas discussões de construção, né, de reflexões acerca de metodologia, da forma temporal de se organizar o ensino, né, e as reflexões são nesse sentido. Será que a escola está pensando só numa lógica burocrática e administrativa, sem levar em consideração esse tempo propício, né, do aluno e até do próprio professor, né, porque o questionamento é, o professor está sendo preparado para receber esse novo modelo, seja um modelo de ensino em tempo integral, seja um modelo de ensino fundamental por ciclos. Então, os professores estão recebendo a devida preparação para atuar nesse novo contexto, né? Então, essa resistência parte de quê? É só de uma ideia pré-estabelecida ou é também de uma falta de informação, de capacitação, de reflexão? Então, essas questões são levantadas, né, para que a gente possa discutir a questão do tempo, né, porque dentro da lógica organizacional da escola, existem os calendários escolares, existem as organizações de disciplinas com determinada carga horária, tudo cronometrado dentro do tempo Cronos, e aí teria a perspectiva do tempo Kairos, né, que seria esse tempo propício, tanto para o aluno quanto para o professor. E é importante refletir se isso está sendo levado em consideração. Gente, eu tentei resumir, porque eu não sei se eu estou repetindo o que eu já falei. Não, tá tudo mas certo. eu espero que tenha dado para vocês compreenderem um pouquinho essa reflexão. Então, minha fala se encerra por aqui. Tá ótimo. A gente pode abrir, então, de novo para... A gente tinha já aberto para perguntas, e a Rejane chegou a fazer um comentário. Se você quiser repetir o seu comentário, Rejane, porque foi muito pertinente, por conta dessa questão da escola e a hora da escola, o horário da escola, os princípios, os conceitos da escola e da criança. Então, a Claudiana, ela estava falando justamente sobre isso quando caiu, aí eu peguei o gancho dela, né? E ela volta e retoma, né, de novo, colocando na questão do tempo, o tempo da escola e do tempo do aluno, que são duas coisas bem distintas. Uma coisa não acompanha a outra, não é verdade? E a questão da aprendizagem é uma coisa muito séria, né? E quando se trata de vidas, que qualquer pessoa, aluno na escola, não importa em que série que ele está ou em que idade que ele esteja, ele é um ser humano. E enquanto ser humano tem que se levar em consideração, né? Todo o seu aspecto. Então, assim, eu vejo, né, que assim, na escola, o aluno, ele tem que se enquadrar. Ele tem que se enquadrar, né, no que está ali colocado, no que está imposto para ele. E quando ele não se enquadra, ele é o estranho, né? Ele é o que está fora do ninho. Então, assim, sempre arruma uma desculpa, porque se ele não está encaixando naquele padrão, o estranho é ele. Reparou? Ninguém para pensar que talvez a forma como as coisas são colocadas não são a que atende à expectativa dele, não é o ideal para ele, né? Existe uma diferença entre o real e o ideal. E a gente vive aí nessa loucura.
entendeu? Então, assim, eu penso que o nosso currículo deveria ser um pouco mais enxuto, eu penso que o tempo para o aluno em sala de aula destinado a ele deveria ser maior, mas não é só tempo de tarefa, 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 não é isso, né? A coisa tinha que ser um pouco diferente. Aí que a Claudiana colocou, eu acho muito, muito interessante isso daí. Isso aí dá um outro artigo, né? Com certeza. Um outro artigo, quando se fala assim, a questão da aprendizagem e o tempo na escola, não é verdade? Verdade. Porque, querendo ou não, quando a gente pensa em termos de Brasil, a gente fala assim, esse menino não quer saber de nada, a família não está nem aí. A gente sabe que existe algumas coisas nesse lado. Mas a gente que trabalha com a classe menos favorecida, e a gente agora está dentro da casa deles, eles dentro da nossa casa, e a gente, então, acaba tomando conta, conhecimento de uma outra, que eu já conheci, mas essa realidade chega mais forte para nós. Na verdade, muitos dos nossos alunos dependem mesmo de nós e da escola, né? O momento dele de vida, de ser humano, é ali, na escola. Saiu dali, ele volta para uma realidade muito cruel, entendeu? Às vezes, o seguir dele na vida dele, estudantil, profissional, vai ser a escola, como que a escola o recebe, como que a escola o trata, como que a escola mostra o caminho para ele. Porque quando ele volta para a realidade dele, ele não tem apoio, né? Ele não tem. Era isso que eu queria colocar. Só complementando isso aí que você falou, que foi muito bem colocado, talvez incluir mais o lúdico na escola. Atrair essa criança para a sala de aula, para o conhecer, entendeu? Que é o que, em geral, o professor não tem nem tempo, porque tem um programa a cumprir, entendeu? Quem está na educação há um tempo, viu, né, a escola passar por vários processos, né, e as mudanças que acontecem na escola. Eu entendo e sei que no Brasil precisa mesmo, as coisas precisam ser aferidas, precisa se ter resultado, precisa se acompanhar como é que está sendo a evolução dessa educação no país, mas eu acho que ficou muito número, né? Ficou muito quantitativo e menos qualitativo. Então, assim, é muito massacrante a quantidade de coisas que joga, tentando suprimir uma defasagem muito grande. De repente, o tiro pode sair pela culatra, não sei. Eu acredito, gente, que essa questão aí do número, né, que a Jane acabou de pontuar, tem a ver mais com esse sistema de avaliação que a gente tem, que eu considero que é antiquado. Sabe, esse sistema de nota, esse sistema de classificar o aluno quanto a nota que ele tira. Se o aluno tirou 4, ele não é um bom aluno. Mas, em compensação, a gente sabe ali, a gente como professor está vendo que ele tem boas habilidades pessoais, ele sabe trabalhar em equipe, sabe trabalhar em equipe. Então, assim, tem outras competências que estão sendo desenvolvidas, mas que o professor não importa, né? Ele tem ali, não só o professor, mas para a gestão e para os pais. Porque ali está enfatizada a questão da nota. Meu filho tem que tirar 9, meu filho tem que tirar 10. Eu já passei por isso, já vi pai me confrontando porque o aluno tinha tirado 9,5, né, e queria saber aonde que estava o erro. Então, assim, é uma coisa que virou números realmente, né? Tem a ver muito com quantitativo, as pessoas querem ver resultados quantitativos. Infelizmente, é a nossa realidade, então eu acho que tem a ver com essa reformulação aí, necessidade, né, de reformular o nosso sistema de avaliação. Carol, se me permite uma palhazinha, eu fiz uma vez, na verdade, eu participei de uma reflexão com uma professora na universidade, e ela levou-nos a refletir sobre uma coisa, que eu acredito muito pertinente que o Jeff está falando. Se o aluno tirou 1 no primeiro bimestre, e ele tirou 2 no segundo bimestre, qual foi o rendimento dele? O dobro. A gente tende a dizer que foi insatisfatório. Mas ele dobrou o rendimento dele. O rendimento dele foi de 100%, ele dobrou. E não olhamos por essa ótica. Mas agora, falando um pouquinho sobre o tempo, que eu achei fabuloso, eu fiquei apaixonado por essa fala. E aí eu gosto muito, quando vai se falar em tempo, eu gosto muito, e eu não vi vocês trazerem, eu gosto muito disso aqui, ó. Eclesiastes 3, que diz assim:
Tudo tem uma ocasião certa. Há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Então, esse texto é maravilhoso, é fantástico. Eu li a metade dele aqui para a gente não tomar muito tempo. E eu gosto de falar de tempo de um cara lá do século 6 a.C., chamado Heráclito. Não foi o Lulu Santos, foi o Heráclito que disse assim: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tá? E Heráclito dizia assim: não se pode banhar 2 vezes no mesmo rio. Porque o rio está mudando. E nós também. E aí eu quero deixar aqui uma pergunta para a gente refletir. O que é o tempo? O que é de fato o tempo? O que define o tempo, senão o nascer e o pôr do sol? O que define o tempo, como dizia minha sobrinha Bruna, contando os dias para viajar para a viagem qual eu iria visitá-la, ela dizia: mamãe, quantos escuros faltam para o tio Ronaldo chegar? O que é o tempo, se não contar do escuro ou do claro? Era assim que os primitivos contavam o tempo. Sim. E o que é o tempo para nós hoje, se não 9.192.631.770 ciclos de radiação de Césio para definir um segundo? Então, às vezes nós precisamos perguntar o que é o tempo, se não a data que falta, ou se não a mensurar a medida que falta para a nossa vida se extinguir, ou a mensuração do que ela já começou. Então, às vezes, a gente precisa fazer essas reflexões para pensar, porque quando se fala de tempo, não é só o tempo do trabalho, mas é o tempo da vida. O que você pretende com a vida? Que ela seja longa ou que ela seja larga? Porque tem pessoas que vivem 90 anos, mas não aproveitaram 10. E tem pessoas que vivem 30, 40, mas mudaram a história da humanidade e a sua própria existência. Então, o que é mais importante? Por isso que eu digo que o problema do tempo são os valores, assim como também da educação. O que falta na educação hoje é definirmos qual é a missão da educação. E aí eu queria deixar uma pergunta aqui que eu gosto de fazer e às vezes a gente viaja nela. Qual que é a missão, propósito, causa, motivo, razão, circunstância de existir a educação? Por que ela existe? Para ensinar. Ensinar o quê? Sobre o propósito de quem? Para atender a quem? E a visão? Que alunos, quem nós queremos que seja o egresso dessa educação que nós estamos fazendo? Todos nós aqui fazemos educação. Qual é o produto desse trabalho? Como disse o Jefferson, será se são só números? Eu surro-lhe o processo para que no final ele atinja um número e nada mais. Qual é o produto de tudo isso? E mais ainda, quando nós falamos de valores, diante de tudo isso, o que realmente importa? O que realmente é importante nesse processo? Para finalizar e levar uma reflexão do que é realmente importante, o dia que essa peste passar, o dia que a pandemia acabar, o que vai ser mais importante para a criança? O tablet ou o coleguinha? Então, por isso que precisamos repensar os valores, a missão e a visão. Eu posso te dizer que os coleguinhas, eu posso até afirmar que os coleguinhas, é o que mais, as crianças que eu conheço, né, que além dos meus netos, tem os amiguinhos deles e outras crianças, a ansiedade por poder estar juntos, né? Então, o tempo da pandemia, ninguém sabe quando vai terminar. A gente não tem ideia de onde vai ser o ponto final, em que momento vai ser o ponto final, né? E nossa meta é fazer o aluno compreender e aprender a viver, né?
É um dos 4 pilares da educação, aprender a ser, que é o objetivo final, aprender a ser. Né? E ser uma pessoa de bem, uma pessoa grande, que puxe, que seja uma locomotiva para quem vier depois. Isso que eu acho importante, que eu acho que é o que nós fazemos, nós professores, e temos essa missão, que é alavancar o nosso aluno. Né? Quem não teve aqui já um aluno que chegou em sala de aula arredio, agressivo, e que no fim estava aqui no ombro, né? Então é isso que às vezes falta, ou que é um problema que tem na rua, não pode contar para a família, e aí o professor vai ser, vamos dizer assim, a pessoa que vai levar ele num momento difícil para um lugar kairós. Vai ser a pessoa que vai ajudá-lo a sair daquele buraco, né? Então é isso, é a nossa missão. E estamos vivendo um problema que é esse distanciamento físico do nosso aluno. Mesmo após graduação ou mestrado, você tem virtuais encontros pessoais com o seu aluno, na educação à distância, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado. Eu fiz presencial, todos, mas tem cursos que você pode fazer à distância, mas você tem encontros eventuais. E nós não vamos ter isso. E para a criança isso é muito mais forte. A necessidade deles, do lúdico, é muito grande. Né? E como é que a gente vai fazer isso num vídeo? Hein, Jefferson? Como é que a gente vai botar um lúdico no vídeo? Se passa aquele carro, já você fica estressado, já tem que editar o vídeo, já tem que cortar daqui até ali e repetir. Então, é um momento muito estressante. E não é só para o professor, não, para o aluno também. É difícil. Né? Olhar a vovó pelo vídeo. Olhar o papai que está trabalhando, e o colega do papai que está conversando com ele, fazendo home office, ele vendo que também o papai está estudando como ele está estudando. Não, o papai está trabalhando, ele está estudando. Então, é todo esse momento que está mudando. Não sabemos como vai ser quando terminar. E a educação, vamos ter que estar muito atento. Fala, Ronaldo. Sabe o que é interessante? Até há poucos dias atrás, o tablet era o prêmio da distração para a criança brincar. Hoje, o tablet é o instrumento de punição do qual ele é obrigado a se sujeitar para estudar, o papai precisa dele para trabalhar, a mamãe para resolver os problemas. Então, acho que a gente pode passar por um problema sério aí no futuro, aonde esse novo tempo vai trazer uma aversão das crianças por essas tecnologias. Olha que a gente pode ver isso ainda. Até o final do ano passado, as minhas filhas, as minhas noras diziam para os meus netos, mais de 2 horas por dia não pode. 2 horas por dia no tablet. Não pode mais de 2 horas. E hoje o pai diz assim, você já olhou o vídeo? Você já completou? E ele disse, não quero. Entendeu? Então, é realmente um negócio que a gente vai ter que botar no papel, depois cada um colocar o que viu, o que percebeu no seu contexto, e os professores irem se reunindo para ir traçando novas linhas, novos pensamentos para as novas linhas de escola, né, que foi o que a Claudiana falou, que classes ou ensino básico, fundamental, né? Entendeu? Para onde a gente vai? Ainda não acabou, como é que a gente vai saber o que está ali depois do túnel, se a gente não está vendo luz? Né? Então, nós temos que ir adquirindo esse conhecimento, pensando, adquirindo o conhecimento e trocando com os nossos
colegas, professores também, vendo a escola como vai ter que se comportar, como disse a Rejane, para receber esse aluno que passou por essa crise, que passou por esse estresse, o professor que passou, e ver que tipo de perspectiva a gente vai ter para quando o fim do túnel chegar. O que vai estar nos esperando do lado de lá? Realmente, eu não estou vendo luz no fim do túnel. A pandemia vai, pelo que eu soube, isso aqui em particular para nós aqui de Minas Gerais, dentro de 15 dias a gente vai ter um pico. Amigos meus, médicos da área biomédica, enfim, me disseram, Carol, abre o olho, 15 dias. Daqui 15 dias nós vamos ter um pico em Minas Gerais. Você está entendendo? Porque abre. Aí junta no shopping aquele monte de criança. Eu vi ontem uma família, de vez em quando eu saio com meu pai, tem que botar dinheiro vivo em casa, né? Porque tem que pagar o cara que chega para fazer tudo que eu não posso pagar em cartão de crédito, tipo, o cara que vem arrumar o meu jardim. Não posso mais varrer jardim, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, ele vem, de 15 dias, eu tenho que pagar em dinheiro. Vamos lá. A mãe e o pai, com máscara. A criança devia ter uns 3 anos e meio. Sem máscara. Não, a máscara não estava no pescoço, não. A criança estava sem máscara. Você entendeu? Quer dizer, é perdido numa noite escura. Não, todo mundo tem que usar máscara. Não, meu filho é porque criança não está pegando. Você está entendendo? Então, o que vai ter, o que a gente vai ter de resultado no final desse caminho, quando a gente ultrapassar esse túnel? Vai ser muito difícil. E a educação e a saúde estão assim, ó. Sempre estiveram. Desde antes da pandemia, a gente se preocupava com a nutrição, com o alimento na escola, com uma merenda, com a criança se chegou, como é que está, se tomou o café da manhã, entendeu? Como é que vai ser isso depois? Pai desempregado, mãe desempregada, estou mais preocupada com o pessoal de vulnerável, né? De baixa renda, que vai ter mais problema do que classe média. Agora, todos estarão estressados igualmente. As crianças, os pais, os professores, né? Então, a gente precisa já começar a elaborar e botar essas engrenagenzinhas para ver para onde a gente vai dirigir o nosso carro, o nosso trem, né? Vão ser momentos difíceis, já sabemos. Carol? Oi? Diego, tudo bem? Boa noite, pessoal. Eu tive que sair logo no começo, por conta... A minha escola está trabalhando, né? Os alunos estão participando, e eles tiveram aula agora das 8 às 10, né? Estão ainda continuando. E, claro, quando eu vejo vocês falando do tempo, eu fico pensando lá deles, eu não peguei ainda, vou voltar e vou assistir a gravação do Ronaldo, porque só peguei o começo da fala da professora Carol, mas estou aqui pensando, né, avaliação, né, como que é a avaliação dentro das escolas, no sentido de nós investimos um tempo para poucos minutos ou por poucas horas nós vamos lá e decidimos a vida de um aluno, né? Então, o tempo... eu me lembro do Cronos e Kairos, eu não assisti a vídeo de vocês, mas eu voltei porque é um tema muito gostoso e tenho certeza que vocês tiveram grandes reflexões sobre Cronos e Kairos, mas me lembra, claro, da mitologia, porque a minha graduação é dentro da filosofia, né? A minha e do Ronaldo. Né? Então, quando a gente retrata Cronos e Kairos, a gente se volta à mitologia, né? Aos gregos, e, claro, né? O nascimento de Zeus e tudo mais, né? E, claro, né? Quando a gente pensa na educação, a gente pensa em muitas coisas, né? Dentro do tempo. O tempo do professor, o tempo de formação do professor, né?
Como que o professor é formado nisso tudo? Será que a graduação, será que a formação inicial, né, ela atende todas as necessidades de uma identidade, de uma carreira ou de uma categoria que é o professor? Será que a formação inicial ela nos dá todo o suporte? Eu tenho certeza que não, gente. Eu vejo o Jefferson, quando eu entrei pela primeira vez na sala de aula, eu tinha facilidade, eu tinha medo, acho que eu tinha vergonha, tudo mexia, né? Eu tremia dos pés à cabeça, né? Hoje já são mais de 13 anos dentro da sala de aula, então são outras realidades, né? Acho que a gente tem uma facilidade maior, né? Mas a gente aprende muito, eu acho. Eu tenho certeza que eu aprendo muito com o meu aluno e ele aprende muito comigo, né? No sentido de que ele traz uma coisa diferente, ele traz uma coisa da vivência, ele traz a vivência e eu trago a minha, né? Eu vejo a Gisele ali, né? É a primeira vez que eu vejo a Gisele. Eu acho que ela ainda não está no nosso grupo, né? Gisele, você é de onde? Eu sou de Porciúncula, trabalho junto com o Jefferson. Rio de Janeiro. Ah, Niterói, lá próximo. Ah, legal. Muito bom. Seja bem-vinda, Gisele. Obrigada. Jennifer eu já conheço, Ronaldo, Claudiana, Maria Amélia, olha, Jaci de Codiene, Regiane, né? A gente vai se conhecendo e vamos trocando muitas informações juntos. Eu tenho certeza que a reflexão foi ótima de vocês, no sentido, né, do tempo da escola, do tempo do professor. Não sei se vocês retrataram o professor, né, mas eu vejo sempre o professor com muitos adjetivos, né, para uma única pessoa. O médico, ele é um especialista na área dele. O professor, ele é um mediador, ele é um administrador, ele tem que fazer, ele é isso, ele é aquilo. Gente, eu me lembro como se fosse hoje, quando eu estava no mestrado, o meu orientador falando assim, meu Deus do céu, esse professor, com todos esses adjetivos, e a educação não tem nenhum problema, é só o professor. Então, eu vejo essa realidade do professor, tanto que a gente é um grupo, né? Um grupo de formação de professores. E, claro, a gente tem que refletir muito as nossas práticas, a gente tem que refletir muito as nossas vivências da sala de aula, a gente tem que mudar muitas coisas, né? Em nós e no sistema, né? Eu vejo assim que nós mudamos a cada dia quando nós temos indisciplina na sala de aula, quando nós temos um aluno de vulnerabilidade, como é a minha escola aqui em Itabuna. Eu tenho realidades muito diferentes, alunos, né, que agride o professor, né? Mas ele está agredindo por quê? Porque é uma sociedade muito difícil que ele vive, né? Uma família muito difícil que ele vive, e ele acaba externando no professor, né? Ele vê a escola como uma coisa negativa, que prende, né? Que é retrógrada, porque a tecnologia ela é muito fácil, né? O meu menino mesmo, né? Ele fala assim, estou cansado de estudar, mas para a internet ele adora, né? Ele ama jogar o dia inteiro, né? Então, são coisas que nos fazem aí refletir, né? E, claro, acho que Cronos e Kairos são duas realidades, né? Que, no fundo, se integram, né? Que, no fundo, se unem e que fazem ser uma única pessoa, ser uma única realidade, ter uma única visão, né? Obrigado, pessoal. E depois eu vou assistir a live de vocês novamente. Eu só cheguei no final e entrei pela janela, né? Queria saber se alguém mais quer fazer pergunta, quer saber alguma coisa do Cronos e Kairos, ou do professor e da escola, que é o nosso foco dentro do tempo, né? Tudo bem, então? Tudo bem? Então, professor Diego, volta a palavra para você. Gente, eu só tenho que agradecer. Eu acho que a linha ela começa
a ser viva, a criar muitas coisas, quando ela tem um grupo que senta, que discute, que reflete, que estuda e que faz junto, né? Nós já fizemos muitos trabalhos em 4, em 6, em 8 mãos, né? E isso é muito importante, porque enriquece o trabalho. E eu acho que agora, quando vocês ajuntarem todas essas informações, vai dar um livro quase, né? Não vai dar um artigo, porque eu e a professora Carol já produzimos, no mês passado, retrasado, 2 artigos, né? Que davam para ser um livro, mas aí eu falava, professora, vamos cortar essa parte, que isso aqui já é um outro tema. Professora, vamos cortar essa parte, que já é outro tema, né? Isso aqui é apenas um artigo, né? Então, creio que vocês vão ter aí muito material para fazer muitos trabalhos juntos, né? E em várias mãos. Isso que é interessante. Ó, eu, em Itajubá, professora Carol, em São Lourenço, e por sinal, gente, hoje eu tive assim, uma notícia muito triste de São Lourenço, porque uma amiga pegou Covid-19, passou para toda a família, o pai está internado muito mal em São Lourenço, né? E, gente, não é brincadeira, não são questões políticas, isso pega mesmo, né? Ela imaginava que era um jogo político e hoje ela tem um problema dentro de casa. E aí a irmã mais velha foi ficar com a mãe e com a irmã e pegou Covid-19 também e testou positivo na cidade de São Lourenço. Então, gente, se cuide, né? Eu acho que a gente tem que, nesse momento de pandemia, repensar as nossas realidades, a nossa vida, o nosso trabalho, né? Eu acho que é um momento atípico dentro da nossa vida. Nunca nós ficamos tantos dias dentro de casa, mesmo nas férias. Nós tirávamos férias, mas nunca ficamos dentro de casa, né? Eu acho que nós temos que tentar vivenciar esse interior da casa, né? Esse interior de família, organizar a nossa vida pessoal, organizar o nosso... Gente, eu falei numa outra live que eu peguei todos os meus livros de educação e doei tudo. Porque depois que eu estou na pesquisa da educação, eu vejo que 2018, materiais de 2018 para baixo já estão totalmente desatualizados. Então, quando vocês forem pensar assim, até em artigo mesmo, pessoal, vejam o que vocês têm de 2018 para cima, porque muita coisa mudou. Ainda vai mudar com essa pandemia, né? Não pode falar assim de Edgar Morin. Ah, sim. Não estou falando dos clássicos. Os clássicos, né? Por exemplo, os meus de filosofia, professora Carol, estão todos aqui. A minha parte de literatura também estão todos guardados, porque não mudam, né? E os meus referenciais, né? Perlevi, Edgar, quais também que eu guardei, que tenho aqui, deixa eu ver, Ricardo Antunes, né, que já é de 2006, estão todos guardados. Esses são os clássicos que fazem parte da minha vivência, né, que fazem parte dos meus referenciais, desde a educação, do ensino superior, lá da graduação, até o doutorado. Para ele você não vê... Também não. Olha só, gente, uma curiosidade para vocês. Eu estava lá na casa da professora Carol, e aí a gente estava olhando lá o baú da felicidade, que é os livros, e aí eu encontrei qual que era o livro? A Pedagogia da... Pedagogia do Oprimido? Não, foi do Oprimido? Foi do Oprimido. Pedagogia da Autonomia? Foi da Autonomia, né? Acho que foi da Autonomia. Aí eu falei, nossa, eu estou precisando desse livro. Levei para minha casa. Aqui guardado. Então, são livros que a gente acaba, né, guardando, né, e usa, viu, gente? Ó, tá até agora aqui um que eu estou usando, né? Fica aqui no meu lado. São livros importantes. Mas é isso, pessoal. Eu acho que nós temos que... Fale, Jennifer. Percebeu o meu... A sua respiração. Obrigada. Desculpa interromper, eu só queria falar um pouquinho mais agora, que eu estou me sentindo mais livre. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, que é a primeira live que eu participo, por isso eu falei tão pouquinho. Queria agradecer em especial a Carol, que me deu, nossa, muito suporte, muito apoio, porque eu disse para ela, nossa, eu tô muito insegura. Ela
não, vamos com calma, e me deu muita ajuda, então muito obrigada. O que o Diego disse sobre a pandemia, sobre o Covid, né, que realmente é uma situação séria. Eu perdi um avô, infelizmente alguns tios também, que moram juntos. Graças a Deus com a minha avó tá tudo bem, mas realmente, gente, a situação é real. É que a gente olha dados estatísticos, olha as notícias e pensa assim, ai, tá tão longe de mim, isso não vai acontecer comigo, ai, foi lá em tal cidade, tá tantos quilômetros daqui. Não, tá aqui pertinho, tá na porta da nossa casa. Toma cuidado porque a gente só dá a devida importância quando acontece com a gente ou com alguém da nossa família. Então, realmente, a situação é muito difícil. Uma outra colocação que eu queria deixar aqui é sobre Cronos e Kairos, que, de acordo com a live, com a fala dos amigos, ficou ainda mais claro para mim que Cronos é aquilo que a gente não controla, né? É a situação, é a realidade nua e crua que você não tem o controle. E Kairos é aquilo que você faz com o que está no seu controle, o que está ao seu alcance. Então, esse período de pandemia é o Cronos. A gente está quase, ou mais, né, de 90 dias em casa. E o que você tem feito com esses dias em casa? Eu, atualmente, não estou dentro das escolas, né? Tenho acompanhado, assim, de longe o trabalho dos professores, o empenho, a dedicação e o sofrimento. Tenho acompanhado alguns alunos apenas, auxiliando nas aulas, assistindo aos vídeos, tudo. Não está sendo fácil para nenhum dos lados, mas a gente tem que trabalhar com aquilo que está sob o nosso controle, até para a gente não perder o controle, não perder as estribeiras, não ficar muito preocupado, até adoecer mesmo, devido à live que a gente teve recentemente, né? Não adoecer se preocupando com coisas que fogem ao nosso controle, que são cronológicas, que são além. Então, preocupemos com o nosso Kairos, com o que a gente pode fazer de melhor, com o que a gente tem no momento. E é isso, muito obrigada aqui para todos vocês. Obrigada também a você foi especial agora nessa live. Imagina, estreou muito bem. E só para pegar isso que você falou, que a sua família já foi atingida, eu tenho amigos na área biomédica, médicos, dentistas, biólogo e minha nora é biomédica. E mais então eu convivo com isso aí. Então, assim, mais a nível de informação, pode multiplicar por 10 isso tudo que estão dizendo de mortos, de contaminados, tá? E quem é de Minas Gerais, dentro de 15 dias teremos uma onda, então se segura, fica em casa, não, sabe? Ah, não, eu estou de máscara, não fica indo toda hora para a rua, tem que se cuidar. E na educação, cuida do estresse do teu filho, do teu neto, do teu amigo, do teu filho do teu amigo, entendeu? Porque não é só o professor que estressa, nem só o aluno que estressa, o trabalhador está estressado. Ele está fazendo home office. E ele também está levando um problema como nós estamos levando, que é essa questão. Eu também estou afastada, porque não tenho aulas de pós-graduação para dar. Sou professora convidada, então não está tendo assim, disciplina para eu ministrar à distância. Mas eu estou vendo os meus colegas professores em estresse, tá? Tem que tomar cuidado com isso, fazer respiração, fazer meditação, fazer relaxamento, isso tudo para manter a sua saúde, porque o estresse também, assim, torna você vulnerável. Vamos nos segurar e vamos enfrentar para chegar ao fim do túnel, né? Que a luz está chegando também, se Deus quiser. Amém. Carol, ouvindo aqui você falar, e eu me lembrei, com base na fala da Jennifer, né, de uma série que eu assisti há pouco tempo, com muito entusiasmo, e eu acho que ela faz uma reflexão legal para a gente sobre a ideia do tempo do Kairos e do Cronos. Umbrella Academia. Alguém assistiu essa série da Netflix? Não assisti. Quem não assistiu, se tiver oportunidade, assista, ela é maravilhosa. Nascem no mesmo dia diversas crianças pelo mundo de mães que não estavam grávidas, e essas crianças nascem com poderes. E uma dessas crianças, ela tem o poder de viajar no tempo.
e ele quer viajar cada vez mais longe no tempo. O pai dele, que o adotou, essas crianças, está tentando segurar, e ele foge e vai até que ele vai num tempo que ele não consegue voltar. E ele vai para o futuro e passa 70 anos lá. E então ele volta para acabar com o que destruiu o futuro. Detalhe, lá ele passou 70 anos e volta no corpo de uma criança de 10 anos. Então, imagina a dinâmica da construção, né? Ele passou 70 anos, ou seja, ele tinha mais de 70 anos de vida e volta num corpo de uma criança de 10 anos. Aí tem uma cena que é muito interessante. Ele entra numa loja de conveniência e aí chegam lá de manhã, ele está acordado, abraçado com uma manequim e com um litro de vodka, uma criança de 11 anos. Só que ele tinha aquele corpo de 11 anos, mas ele era um homem maduro com quase 90 anos. Então, assim, aí me veio a cena da Jennifer falando e me veio a cena dessa série, para a gente pensar, refletir, né? O que é de fato esse tempo? Às vezes o Diego tem aqui essa... A gente tem essa visão dele, porque o tempo faz a gente ter a visão de si também. Mas, de repente, a experiência, o que ele vivenciou, tem muito mais aí. E é legal porque o nosso aluno também é assim, tá? Eu vou digitar aqui o nome da série para vocês, tá? Umbrella Academia, mas é interessante. E aí eu acho, muito obrigado, quero aproveitar para agradecer, muito obrigado, maravilhoso estar aqui com vocês, é sempre 10, é sempre maravilhoso, tá? Eu só tenho a agradecer a vocês que eu tenho aprendido com cada um de vocês. Obrigada pelo apoio que vocês estão dando aí também, você e o Diego. E agradecer ao nosso grupo também, viu, Jennifer? Jefferson e a Claudiana está aí? Tá também. Entendeu? Então, do trabalho que a gente teve, das trocas que foram, assim, riquíssimas, do trabalho que a gente ainda está terminando de fazer correção, não é, Jennifer? Muita coisa que enriqueceu o nosso, vamos dizer assim, a nossa realidade, né? A nossa vida. E foi essa relação mais forte do que até escrever, embora o escrever também tenha, vamos dizer assim, ocupado um tempo nesse nosso Cronos, mas o mais forte disso tudo foi a nossa relação dentro do grupo, que foi muito, muito legal. Eu não tenho dúvida de que eu tenho amigos agora. Eram colegas, agora são meus amigos, né? Obrigada a vocês. Carol, eu vou lembrar algumas coisas, né? É até interessante, né, da gente retomar. Não sei, Jefferson, Claudiane já deve ter muitas coisas publicadas, a Jennifer deve estar começando, né? A minha primeira publicação foi na Unifem, né? E foi dentro de um simpósio, e a primeira publicação, quem me ajudou foi a professora Carol, eu me lembro como se fosse hoje, né? Era uma publicação sobre a utopia e a distopia, lembra disso, professora Carol? Lembra do tema? Como que era o tema? Vamos lá, vamos ver se eu... Não lembro do título, não lembro do título. Enfim, nós... Utopia e distopia, foi até um tema que me marcou muito. Muito legal ler a respeito. Dentro do cinema, né? Então, nós pegamos muitos filmes, o Matrix nos ajudou bastante, esse eu me lembro, né? E tivemos outro, e foi dentro do programa, quando começou o programa que a Diene fez o mestrado dela, que é dentro do Desenvolvimento, Tecnologia e Sociedade, e a gente falou sobre utopia e distopia dentro do meio da comunicação, da informação, dentro do cinema, né? Então, foi um trabalho muito bom, acho que é isso mesmo que a Jennifer falou, que a primeira vez a gente fica, assim, um pouco, né, apavorado, perdidos, mas
é um trabalho, Jennifer, que a gente guarda, né? Isso, o primeiro trabalho, o primeiro artigo, o primeiro momento, a primeira sala, a primeira vez que você pisa na sala de aula como professor, tudo isso faz uma parte da nossa identidade, né? E isso é muito bom. Gente, vou agradecer vocês. Não parem por aí, tem muitas outras coisas que a gente precisa estudar, né? Principalmente essa que vem agora do professor Ronaldo, talvez na próxima quarta-feira, que é falando sobre a polidocência, né? A gente trabalha na unidocência, né? Mas a EAD trabalha numa polidocência, uma pulverização do trabalho docente. E talvez nós vamos refletir aí como que vem a ser a polidocência com dois... um é doutorando do professor Daniel Mil e o outro ainda é doutorando, né? Eles retratam essa questão da polidocência, logo teletrabalho, logo precarização do trabalho docente. Então, se a gente trabalhou adoecimento, se a gente já trabalhou tempo, agora nós temos que trabalhar a precarização do trabalho da carreira do professor, né? Isso vai ser o nosso próximo trabalho na quarta-feira, se tudo der certo, às 20 horas. Mas a gente avisa, né? A gente vai fazer um folder, vamos apresentar. A Universidade Federal de São Carlos é forte nessa questão da precarização do trabalho na EAD, né? E aí vem um doutorando e um doutor, né? Da linha de pesquisa do professor Daniel Mil. Ok? Boa noite, pessoal. Foi um prazer. Gisele, se integre ao grupo, né? Jefferson, abram os caminhos da Gisele. Ok? Tá bom? Obrigada. Seja mais uma orientanda da professora Carol, né? Seria um prazer. Estamos juntos. Conta com a gente, né, Jefferson? Conta Ela já orientou muita gente. E a Gênica, né? e a Claudiana, e estamos aí, dispostos a receber A Jenny está no nosso grupo. também, né? A Jenny está hoje quietinha. O que a gente está fazendo, né, Gênica? Ô, dureza, né? Mas está valendo, não está? Hein, Jefferson? Está valendo, né? É um pouquinho cansativo, mas faz parte. A gente monta, assim, conversa depois do horário, às vezes 10 horas, 11 horas, eu e a Carol, a gente está conversando, aí fica horas, dessa forma mesmo, depois do expediente, antes do expediente, ela me dá dicas de como dormir melhor, até isso. Aí é bom. Melhorou? Claro. Estou melhorando, claro. Claro, já vi pelo teu sorriso. Um beijo no coração para vocês. Obrigada pelo comparecimento aí, vocês todos. Tá? E até a quarta-feira, né, professor Diego? Quarta-feira a gente tudo é certo, quarta-feira. Que é um assunto interessante. Vamos lá. E se tudo der certo, até segunda, né, Carol? Segunda-feira vamos botar o nosso trabalho na biblioteca. Nós estamos fechando. Não, agora, eu acho que o trabalho